últimos 10 anos, o número de doadores de órgãos dobrou no Brasil e, consequentemente, o número de transplantes. Em 2012, foram aproximadamente 15.200 cirurgias contra 7.500 realizadas em 2003. Atualmente, mais de 50% das famílias brasileiras são favoráveis à doação de órgãos quando da morte de um familiar. Em 2003, o nível de aprovação era de 6,5%. Em 2012, esse índice mais que dobrou e atingiu os 13,5%. A meta este ano é chegar a 15 doadores por 1 milhão de pessoas. Doação de órgãos é o tema em destaque desta edição do programa Ponto de Encontro, que está começando agora. Os dois médicos convidados para o assunto estão aqui, José Luiz Abel, ortopedista do Hospital da PUC Campinas, e Técio Genzini, coordenador da Comissão de Transplante do Hospital da PUC Campinas. Eu gostaria primeiramente de agradecer a participação de vocês para a gente falar desse tema aí tão importante, né? E apesar dos números apontarem para esse nível de conscientização melhor da população, na prática, como é que se dá esse esquema de doação? O que de fato acontece? O que se tem visto é que o assunto tem que estar em voga, tem que haver um destaque de mídia, tem que se falar do tema, porque as pessoas vão se ocupando de outras coisas e vários conceitos, sejam religiosos ou sejam de ambiente familiar mesmo, vão se sobrepondo à cultura necessária para que uma família admita que um ente querido, num momento difícil, doe seus órgãos. Então, o que se vê é que a nossa cultura, infelizmente, por vários motivos, até por questão de desenvolvimento socioeconômico do nosso país, as pessoas realmente não conhecem bem o assunto e entendem, por vezes, com certo viés. Então, por exemplo, quando se fala na doação de tecidos da área que eu trabalho, que é a parte de osso, músculos e músculo esquelético, há um grande desconhecimento. As pessoas, na verdade, se surpreendem quando você fala é possível você aproveitar um fragmento de osso de uma pessoa que vai morrer para salvar uma outra pessoa que talvez não seja a vida dela, mas a função dela é a capacidade de andar. Doutor Técio, e já neste 2014, por outro lado, os números apontam já um decréscimo nessa doação de órgãos. Sim, os números do primeiro trimestre desse ano não foram bons. E os números anteriores eram empolgantes em relação ao crescimento, mas não o número absoluto. Porque sempre temos que olhar como meta países que estão à nossa frente, que já praticam essa modalidade de tratamento há muito tempo. Então nós temos que nos espelhar nos americanos, nos Estados Unidos, que tem um índice em torno de 20 a 25 doadores por milhão. Na Europa, a Espanha chega a 40 doadores por milhão. Então, a média aceitável para um país que tem um grande número de centros transplantadores como o Brasil é em torno de 20 doadores por milhão. Nós partimos de 2003, quando começaram essas análises, de 6 doadores por milhão. E aí, quando chegamos em 13, foi uma grande comemoração, porque aconteceu isso que foi dito na matéria. Dobrou o número de doadores, mas ainda estamos muito aquém das nossas necessidades e das nossas possibilidades. O transplante, como ele muito bem colocou, ele envolve uma série de circunstâncias, desde a forma como a pessoa é tratada em todos os momentos na rede pública, como até a condição do país. Quando o país está num momento bom, a doação é melhor. Quando o país não está num momento muito bom, a doação é pior, porque é uma coisa altruística que depende muito do humor das pessoas, dos sentimentos dela naquele momento. Então, muito temos que trabalhar ainda para o nosso país alcançar bons níveis equiparáveis aos grandes centros do mundo. Quais são os tecidos ou órgãos que podem ser doados, cada um dentro da sua área especificamente? Eu acho que poderia aproveitar até a portaria do Ministério da Saúde que define essa área, de 2009, ela define 5 habilitações de transplante de tecidos, que é diferente da parte do órgão em si, né? O tecido é uma parte do órgão, vamos dizer assim.
o órgão seria um fígado, um coração, enquanto que o tecido pode ser um pedaço de osso de qualquer lugar do corpo. Então você tem o tecido ocular, que seria basicamente o transplante de córnea. Existe o tecido retirado do recém-nascido, mas o recém-nascido sobreviveu e aquela placenta e o cordão umbilical, ele é guardado para se aproveitar a célula-tronco daquela criança em algum momento. O terceiro seria as estruturas chamadas cardiovasculares, que são os tubos, né, as artérias do corpo, as válvulas do coração. O quarto seria o músculo esquelético, ossos, tendões, cartilagem. E o quinto seria a pele, principalmente nos casos de grandes queimados. Então, esses são os tecidos previstos na legislação brasileira. Curiosamente, quando você lê o que foi definido para o nosso país, há a listagem dos tecidos possíveis de serem doados. Tem esses que eu disse agora, mas há uma divisão entre o doador vivo e o doador morto. Né? No caso do doador vivo, que seria talvez uma possibilidade que também existe de doação, por exemplo, em algumas situações de fraturas, onde o osso da pessoa que sofreu a fratura ele vai ser desprezado. Em alguns países é permitido que esse osso seja utilizado, ou seja, um osso do doador vivo. No Brasil, não. Na Inglaterra, por exemplo, não se usa osso de doador morto, mas usa-se osso de doador vivo. Então, são algumas questões que a gente vê que, apesar da legislação brasileira ser tão complexa e tão exigente, com questões de critérios de segurança, ela ainda perde um pouco para o que se faz hoje em alguns países onde isso já funciona muito bem. Em relação aos transplantes de órgãos, eles também têm essas duas modalidades de doador. Existem os doadores vivos e os doadores falecidos. Os doadores vivos, eles doam órgãos duplos ou órgãos que podem ser divididos. Então, órgãos duplos, por exemplo, o pulmão, um pequeno segmento do pulmão pode ir de um doador vivo para uma criança. Um dos rins pode ir de um adulto para o outro ou de adulto para criança. O fígado pode ser dividido ou um segmento dele utilizado num adulto ou numa criança. Então esses são os transplantes com doador vivo. Com o doador falecido, aproveita-se pulmão, aproveita-se coração, fígado, pâncreas, rim e intestino. Existem também os transplantes chamados de multiviscerais, que são blocos que contendo vários órgãos em algumas doenças congênitas principalmente, que a criança nasce sem a formação desses órgãos, então eles podem ser transplantados em bloco, que são chamados multiviscerais. Todos os órgãos abdominais, por exemplo, constituem esse tipo de transplante. Agora, quando da morte, em que circunstâncias essa pessoa pode ser doadora? Que tipo de morte? Bom, a doação de órgãos, ela se faz no doador falecido naquele que se encontra em morte encefálica. Porque o conceito médico de morte, ele é ligado à parada de atividade cerebral. O conceito de morte médica, ele não é ligado à atividade cardíaca. Por exemplo, numa cirurgia cardíaca, em alguns tipos de cirurgia cardíaca, o coração pode parar e uma máquina faz esse sangue circular e mantém o cérebro funcionando. Isso é o que importa, atividade cerebral. Existem pacientes que em situações graves são inclusive operados do coração, o coração não volta a bater e esse paciente fica numa máquina aguardando um transplante cardíaco de urgência. É uma das urgências em transplante cardíaco. São situações raras, mas que ocorrem. Então, a atividade cerebral é o que significa a vida do indivíduo. Quando essa atividade cerebral interrompe, é um quadro irreversível. É diferente do coma. O coma, a pessoa está inconsciente, porém ela tem atividade cerebral. Na morte encefálica, ela está inconsciente, ela não tem reflexos e ela não tem atividade cerebral. Ela pode ter alguns reflexos chamados medulares, porque o cérebro está morto do pescoço para cima, mas do pescoço para baixo, a medula, como ela continua íntegra por algumas horas, então alguns estímulos podem gerar alguns movimentos no corpo, mas não significa que o doador está vivo, ele está morto porque o cérebro parou. E a morte encefálica nós detectamos de duas formas, ou a ausência de sangue no cérebro, ou a ausência de atividade elétrica. A atividade elétrica a gente se mede por eletroencefalograma e o sangue através de vários métodos, cintilografia, Doppler, arteriografia. No Brasil,
A legislação é muito rigorosa para esse diagnóstico e ela envolve 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes, mais um exame gráfico que comprova uma dessas situações. Você até falou já, mas eu pergunto então, é um diagnóstico confiável? É um diagnóstico confiável, sem dúvida. No Brasil, principalmente, não há margem, há tanta legislação e tantos organismos que fiscalizam isso que realmente não há margem. É a necessidade que a população tenha confiança nisso. Só se vai abordar o assunto de doação quando realmente isso está estabelecido. A legislação foi criada para isso, para evitar alguns mal-entendidos que já aconteceram previamente. Gostaria só de complementar a informação em relação à rotina do transplante. Quando você tem, então, a morte cerebral, e aí o cirurgião que vai transplantar, ou a equipe que vai retirar os órgãos vivos, coração, o fígado e tudo mais, eles atuam realmente no primeiro lugar. Eles têm que trabalhar com esse paciente em morte encefálica enquanto o coração bate, inclusive, tá? Para aproveitar o máximo de tempo viável dos órgãos. Depois deles, aí entra a equipe, por exemplo, captadora de tecido ósseo. Ela vai ter mais ou menos 6 horas ainda para que se retire várias partes do corpo que são depois utilizadas. Vale a pena dizer também que essas partes são repostas por próteses para que não se crie uma deformidade. E após esse período, então, em torno de 6 horas, aí esse paciente já teve a sua parada cardíaca, ou eventualmente se retirou o coração dele, aí você ainda tem um tempo de trabalho. Então, são 2 equipes que trabalham sequencialmente. Tá. E existe uma equipe especializada só para a retirada dos órgãos? Bom. Sim, existe um treinamento específico, porque a retirada no caso dos tecidos, o Dr. José Luiz pode explicar melhor, que os tecidos, normalmente eles são estocados em soluções especiais, a temperaturas especiais, e podem ser utilizados depois de alguns dias, alguns meses, até alguns anos. Já os órgãos, eles têm algumas horas para serem reaproveitados. Então, a cirurgia de remoção dos órgãos é um momento muito importante, porque a preservação bem feita está diretamente ligada a uma recuperação da função do órgão em quem vai recebê-lo. E isso se relaciona diretamente com a melhor evolução do paciente. Então, sim, é necessário um treinamento especial para esse tipo de cirurgia. Na área, por exemplo, de doação de músculo esquelético, de vasos, de pele, a equipe que faz isso é uma equipe treinada para isso, porém é um cirurgião ortopédico geral, por exemplo. Ele tem que ser um cirurgião, ele tem que ter noção anatômica, noção de toda a condição de limpeza e asepsia que ele faz numa cirurgia convencional. Porque o grande problema, diferente do órgão, que o problema é a rejeição, do tecido o maior problema é a infecção. Qual a diferença? O tecido ele vai ser praticamente isento de tecidos, de materiais que possam dar a chamada rejeição. Ele não é vivo, ele não vai continuar vivo. Ele vai ocupar um espaço que depois, por exemplo, o osso vai ocupar um espaço que estava vazio, perdido por algum motivo numa pessoa, e ele vai ser revascularizado, vai encher de artérias e veinhas lá dentro, e aquele tecido vai sendo renovado. O órgão não, do jeito que ele funcionava antes, ele vai continuar funcionando. Então, para que isso aconteça, ele vai íntegro, ele vai inteiro, e com isso a chance da chamada rejeição, que é um assunto interessante a gente abordar depois, é um tema relevante. Com relação só mais a esse detalhe, então, as equipes são as equipes gerais, que são treinadas a retirar fragmentos já padronizados de tecido musculoesquelético, que realmente vão a estoque, e esse material tem que passar por uma quarentena de 40 dias, pelo menos, quarentena de fato, para N testes da parte sorológica, que vai ver se aquele doador ele tinha alguma doença. Depois ele ainda fica estocado por mais um tempo para se descobrir alguma outra coisa que tenha passado despercebido, e só então ele vai ser utilizado em situações específicas. Doutores, eu vou pedir licença para a gente dar uma paradinha agora aqui nesse nosso programa para acompanhar, a partir de agora, uma reportagem que mostra a história de Gisele Amaro, que doou as córneas do filho Igor para o Banco de Olhos da PUC Campinas. A reportagem é do Eduardo Guidini. Vamos conferir? Igor foi diagnosticado com uma doença rara aos 7 anos de idade e morreu em abril. Um duro golpe que a família ainda tenta assimilar. Resolveram fazer uma tomografia, né? Aí foi constatado que ele estava com uma mancha no cérebro. Eles me falaram que o meu filho tinha uma doença, que é uma doença rara, que chama mal de Alexander, né?
e que essa doença a criança vai regredindo, ela para de comer, para de falar. E foi o que aconteceu com ele, né? A dor e o sofrimento causados pela perda do filho não impediu que os pais autorizassem a doação das córneas do garoto. Em um momento tão difícil da vida, a possibilidade de poder ajudar outra pessoa falou mais alto. Aí foi uma moça e um rapaz perguntando se a gente poderia doar, né, as córneas dele, né? Aí eu e meu marido, a gente achou que sim, né? Porque, enfim, se fosse o meu filho, estivesse precisando de algum órgão, né? Então eu pensei nas crianças que poderiam estar recebendo. Eu falei, não, pode sim. E que se eu pudesse, eu daria todos os órgãos dele, mas só pude doar as córneas dele. Saber que uma criança pode voltar a enxergar através, né, das córneas dele, né? Então eu já fico contente. Os 7 anos de parceria entre o Hospital Celso Pierro e o Banco de Olhos de Sorocaba renderam bons números e deram mais esperança para muitas famílias. Neste período, 1.412 doações foram feitas, 2.824 córneas foram recebidas e 72% delas puderam ser utilizadas. Aí eu converso, a família tem a intenção ou não de estar doando as córneas. Autorizando, tendo a intenção, é feito o procedimento em 30 minutos no máximo. Normalmente não fica marca alguma, a córnea estando em bom estado, ela já vai para primeiro da fila. Esse é um dos momentos mais difíceis de toda essa trajetória de doação, transplante? Sim, no caso a doação é um momento de muita dor da família, porque principalmente a mãe doando órgãos de uma filha, nossa, então você nunca espera, né? Pela sequência lógica da vida, sempre os mais velhos vão primeiro. Então quando existe uma situação dessas, mesmo quando a criança sofre de uma doença, nunca é esperado esse momento. Então é uma situação muito difícil. E voltando a falar um pouquinho de órgãos e tecidos, no caso dos órgãos, quando existe a morte encefálica, o coração ainda está batendo, então algumas famílias se prendem a esse fato de sentir o coração batendo, o corpo quente, e ter alguma esperança de um milagre. E então elas se prendem a esse, e torna mais difícil. No caso dos tecidos, quando o coração já parou e o corpo é inclusive muitas vezes encaminhado ao necrotério, e às vezes lá é feita a abordagem da família para doação de córneas, então essa doação se torna mais simples. Mas apenas ressaltando que mesmo quando existe o coração está batendo e o cérebro parou, é uma questão de horas para que todos os órgãos se percam. E por isso as famílias devem ser abordadas nesse momento, que é um momento muito difícil. Tá certo. Você tem alguma colocação? Não, eu concordo. E aí também, né, sempre fazendo esse paralelo aí com o órgão e tecido, se passa pelo primeiro momento, né, o primeiro impacto, a primeira fala, e se cria uma sensação de compaixão e de respeito ao início então do processo de doação. E aí a gente ressalta que há pesquisas demonstrando claramente que se você fizer um xizinho, você aceita doar o coração, aceito. Você aceita doar os rins, aceito. O fígado, aceito. Os ossos, não. Então existe também por desconhecimento e por uma sensação de que vai se criar uma mutilação naquele corpo, o que absolutamente não acontece. Causa estranhamento mesmo. Porque você na verdade substitui realmente os componentes eventualmente retirados. Isso é feito com o máximo de cuidado e de respeito, é como se você estivesse fazendo realmente uma cirurgia. Não há sofrimento, essa pessoa já não sente, ela já faleceu. Então é muito importante ser citado isso, porque é até desagradável falar isso. Eu lembro de algumas discussões que a gente teve quando de um projeto de banco de tecidos, até no Hospital da PUC anos atrás, pessoas que não conheciam o tema se sentiam assim, gostariam de falar sobre a doação de coração, mas não se sentiam confortáveis de outras áreas do corpo. Tá. Doutor Zabel já até tinha começado a colocar a questão da rejeição. Sim. Então, no caso todos os órgãos vascularizados, eles são suscetíveis à rejeição. Então, quando você tem... órgãos vascularizados são aqueles onde existe circulação sanguínea. Então, como o Dr. Zabel já colocou, os órgãos sólidos, coração, pulmão, fígado, rins, intestinos, eles são transplantados junto com os vasos sanguíneos e são lá no receptor revascularizados.
quando o sangue do receptor entra em contato com proteínas estranhas do doador, eles reconhecem que não faz parte daquele corpo e a rejeição é entendida como um processo natural de adaptação do órgão transplantado no receptor. Então, o receptor de um transplante não deve ficar assustado com o termo rejeição, porque ela é até um processo natural. E para isso, existem medicações específicas que bloqueiam a continuidade desse processo, para que ele não comprometa a função do órgão. Então, é muito frequente no pós-operatório do transplante nós notarmos algumas alterações da função dos órgãos, fazermos o diagnóstico de rejeição e tratarmos. E a vida continuará normal, com todos os cuidados, obviamente, referentes ao transplante, mas ele continuará com uma função normal do órgão. A perda hoje de transplantes por rejeição é muito pequena, da ordem de 5%, porque as medicações são realmente muito eficazes. Mas existe a perda mesmo, né? Existe uma perda. A perda ela ocorre principalmente nas pessoas que nós chamamos de não aderentes, nos pacientes que no pós-operatório se sentem tão bem que não tomam mais a medicação no horário correto, não retornam nas consultas marcadas, não fazem os exames que deveriam fazer e abusam de alimentação, bebida alcoólica e outras situações que predispõem ao acontecimento dessa situação. Você quer completar alguma coisa com relação a essa situação da rejeição? Nos outros tecidos, como o tecido não é vascularizado, então só entendendo bem, o osso é um tecido vascularizado, nosso osso ele tem sangue. Quando ele é retirado para um futuro uso como um enxerto ósseo, ele passa por um processo de esfriamento, ele vai até 80 graus negativos, onde ele fica estocado, ele mantém algumas proteínas, então até existe uma margem muito pequena para algum tipo de, quase que uma alergia, mas ele não é vascularizado. Então, os componentes daquele órgão, daquele tecido, na verdade, que podem gerar algum tipo de rejeição, praticamente desprezíveis. Isso ainda em relação a um tipo específico de transplante ósseo, que é chamado transplante de osso, o termo é fresco, então ele tem um pouco mais de elementos. Pode-se usar também esse osso de uma outra maneira, que chama-se liofilizado. É quando ele é congelado, depois ele passa por um processo que ele vira como se fosse um pó. Isso aí absolutamente não tem mais nenhum elemento que possa gerar alergias ou rejeições. Então, os tecidos em geral têm muito menos chance de qualquer tipo de reação alérgica na pessoa. Perfeito. Qual que é a avaliação de vocês do sistema de captação, doação e transplante no Brasil? Há uma perda significativa de órgãos que poderiam ter sido transplantados em outras pessoas em função de um sistema desorganizado ainda? Acho que eu vou falar da parte de tecidos inicialmente. Tecido, como é uma situação que não envolve diretamente com preservação da vida, e sim com a preservação de função da visão, função da deambulação, o número de potenciais candidatos a receberem esse tipo de tecido é muito grande. Na verdade, hoje se fala que o Brasil tem entre 30, 40, 50 mil pessoas precisando de transplante, mas sempre se fala pensando no transplante de órgão. Quando se fala em transplante de osso, por exemplo, na área de odontologia, todas as pessoas que perderam dentes ou que têm algum defeito na face, defeito de mandíbula, por um tumor, por um trauma, aquelas N situações em que você tem perda óssea pós-cirurgia. Hoje é muito comum fazer prótese de quadril, prótese de joelho. São quase 200 mil próteses no ano no Brasil. Uma prótese dura 10, 15 anos. Após isso, onde ela está grudada no osso, ela vai se soltando e aquele osso ele fica um espaço maior. E você não consegue, muitas vezes, colocar uma segunda prótese lá. Então, a gente pode falar que o número de potenciais candidatos a receberem tecido ósseo de transplante é da ordem de centenas de milhares de pessoas, né? Então, saindo dessa premissa, você deveria pensar assim, então que se disponibilizem mais doadores, equipes e locais para que esse material seja processado. Aí cabem alguns grandes problemas. Talvez pela legislação, talvez pela questão financeira, de montagem disso. Vale a pena dizer que tudo isso que a gente está dizendo aqui não é um comércio, porque o órgão não pode ser nem o tecido vendido. O que o SUS, que concentra toda essa área, remunera são os processos as equipes de captação, os processamentos do material e assim por diante. Isso tem que ficar bem claro.
Então, assim, o que se vê no Brasil, a dificuldade de se montar um banco de tecido musculoesquelético é enorme. Havia há 6 anos no Brasil inteiro 6 bancos e hoje a gente está com 5. Quer dizer, então estamos evoluindo nisso. Isso está tudo localizado só quase no nosso Cone Sul. No Rio Grande do Sul tem um banco, em São Paulo tem 3 e no Rio de Janeiro tem 1. Então, grande parte do país está longe dessa situação. Com relação ao órgão, o que a gente sabe, por exemplo, que a gente depende das equipes de transplante de órgão, que é quem mobiliza melhor tudo isso, e após a ação deles que nos chamam os cirurgiões ortopédicos para fazer a captação. E o que eu ouço é que a dificuldade é quase a mesma. Né? No caso dos transplantes de órgãos sólidos, o Brasil transplanta hoje em torno de 20% da necessidade. E isso está diretamente ligado à questão dos doadores. O único transplante no Brasil que não tem fila, ou muitas filas foram zeradas em vários estados, é o transplante de córnea. Isso ocorre, pelo que nós já conversamos, da facilidade de obtenção de córnea, depois na situação em que se encontra o corpo e a facilidade da família doar as córneas. O momento é diferente. Já aconteceu o óbito, foi declarado, foi feito o atestado, e às vezes numa situação de necrotério a família vai lá e doa, porque ela já sabe que está em uma situação pré-sepultamento, diferente da condição que nós precisamos para coletar os órgãos, né? Mas as filas são crescentes, porque o transplante é uma terapia eficaz, é um tratamento que traz bons resultados, e por isso as indicações de transplantes aumentam. A população aumenta, cada vez mais candidatos, e a doação está muito aquém do que nós necessitamos. E por isso as filas crescem e a mortalidade em fila também cresce. Então não é um sistema assim tão organizado ainda, né? O sistema de coleta ele é organizado. Mas existem muita perda de doadores, porque esses doadores muitas vezes sofrem acidentes graves ou têm situações graves de acidente vascular cerebral, né, o derrame, ou mesmo paradas cardíacas revertidas que levam à falta de oxigenação cerebral. São várias situações que colocam esse paciente como um paciente grave. O doador de órgãos é sempre um paciente grave e ele precisa de um suporte intensivo, muito complexo, que a gente não tem muitas vezes em hospitais periféricos onde eles são atendidos. Então eles são atendidos muitas vezes, então teve um acidente de automóvel, por exemplo, um acidente de moto, bicicleta, uma queda, e a pessoa chega em morte encefálica e o local onde ele está não tem condições de manter o corpo até que todo esse processo seja desencadeado. Então muitos doadores se perdem nesse momento e outros se perdem na sequência do processo. Realização de exames, consulta à família, etc. Porque existe até outra versão da família ter um interesse nisso e não conseguir viabilizar a sua doação. Então, exatamente. Que deve acontecer muito. Doutor Zabel, doutor Tércio, eu agradeço a participação de vocês e a contribuição para a gente desenvolver esse tema. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Até lá!